Brexit, batalha política intensa num Reino Unido em contagem decrescente para o Brexit. Jeremy Corbyn volta a exigir eleições, Theresa May pisca o olho à oposição que lhe pode ser favorável. Primeiro vejamos os títulos que marcam a atualidade. Jeremy Corbyn reforça o apelo para a realização de novas eleições no Reino Unido, diz que é a solução para o impasse do Brexit. Eleições europeias, Viktor Orbán quer predomínio de forças anti-imigração em todas as instituições da União Europeia e felicita o eixo Roma-Varsóvia. Alegações finais no julgamento do cardeal de Lyon, acusado de encobrir abusos sexuais. Verdito está marcado para 7 de março. O repórter mais famoso do mundo celebra 90 primaveras. Trata-se de Tintin, a icónica personagem de Hergé, para ver mais tarde. O líder trabalhista Jeremy Corbyn não tem dúvidas, apenas novas eleições vão permitir ultrapassar o impasse do Brexit. A afirmação é proferida no mesmo dia em que se ficou a saber que a primeira-ministra Theresa May se reuniu com alguns deputados da oposição para o Brexit, a fim de tentar obter apoio. O líder da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn, apelou à realização de eleições gerais o mais rapidamente possível, a fim de colocar um ponto final do impasse criado em torno do Brexit. Discursando no norte de Inglaterra, Jeremy Corbyn afirma que o país vive uma situação que descreveu como caos político e que apenas um governo trabalhista pode alcançar um acordo com a União Europeia que reunifique o país. Se o governo não consegue fazer aprovar a legislação mais importante, então devem ter lugar novas eleições na primeira oportunidade. Um governo que não consegue fazer aprovar a sua legislação na Câmara dos Comuns não é governo. Perdeu o mandato e por isso deverá ter que enfrentar novas eleições. O líder trabalhista enfrenta igualmente pressões internas. Um número significativo de deputados trabalhistas anti-Brexit querem um novo referendo. Outros, contudo, preferem negociar diretamente com a primeira-ministra. Esta paralisação não pode continuar. A incerteza coloca em risco os empregos e as vidas das pessoas. Se não conseguirmos garantir novas eleições gerais, então temos que considerar todas as possibilidades, incluindo uma opção para um novo referendo, mas a realização de eleições gerais permanece a prioridade. Não é apenas a opção mais prática, é também a opção mais democrática. De recordar que o Reino Unido vai deixar a União Europeia no dia 29 de março, o acordo firmado entre o governo britânico e a União Europeia apenas entrará em vigor se for aprovado pelo Parlamento. A incerteza gerada pelo Brexit e o abandono progressivo do gasóleo no mercado europeu são algumas das razões que levaram a Jaguar Land Rover, a maior construtora britânica, a anunciar uma redução de 10% dos seus efetivos. A construtora britânica Jaguar Land Rover vai suprimir 4.500 postos de trabalho no mundo inteiro, o equivalente a 10% dos seus efetivos no quadro de um plano de reestruturação económica que pretende poupar 2.500 milhões de libras, cerca de 2.760 milhões de euros, nos próximos 18 meses. David Bailey, professor de indústria na Aston Business School, diz que a empresa enfrenta 3 grandes choques: a enorme queda na procura na China, o abandono progressivo do gasóleo na Europa, do Reino Unido à França, passando pela Alemanha, quando 80% dos carros que vende no mercado europeu são a diesel, e o Brexit, cuja incerteza impactou também o mercado automóvel. Não é o principal fator, mas é um problema. A maior parte das supressões de empregos terão lugar no Reino Unido. A maior construtora automóvel britânica registrou perdas equivalentes a 390 milhões de euros entre abril e setembro do ano passado. Viktor Orbán quer que as forças anti-imigração sejam a maioria em todas as instituições da União Europeia nas eleições para o Parlamento Europeu em maio. O primeiro-ministro húngaro felicitou ainda a aliança entre Varsóvia e Roma. Viktor Orbán sauda em Budapeste o eixo Varsóvia-Roma. Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro húngaro felicitou o pacto proposto na quarta-feira entre os líderes populistas da Polónia e de Itália com vista às eleições europeias de maio. O líder nacionalista eurocético felicitou a emergência das forças anti-imigração de direita no Partido Popular Europeu, formação conservadora que atualmente detém a maioria no Parlamento Europeu.
As migrações não serão o tema principal das eleições para o Parlamento Europeu. São um tópico que irá redefinir a totalidade da política europeia em profundidade. No poder desde 2010, o primeiro-ministro húngaro encarna a tendência mais à direita do PPE, partido que Orbán pretende empurrar para posições mais nacionalistas e claramente hostis à imigração. Em países da Europa Ocidental, migração e imigração são uma questão de coexistência. Mas não na Europa Central, porque não queremos coabitar com outros, queremos ficar por nossa conta. Presente na conferência de imprensa, a Euronews perguntou ao primeiro-ministro húngaro por que razão Budapeste apoiou o candidato do PPE ao cargo de presidente da Comissão Europeia, Manfred Weber, depois deste ter votado contra a Hungria na questão da Universidade Centro-Europeia. Bom, o que acontece é que houve alguém que foi enganado. Foi isso que aconteceu ao meu amigo. Penso que o voto que fez contra a Hungria na questão da Universidade Soros foi sem sentido. Reeleito em abril, Orbán tem avançado com reformas controversas questionadas por vários organismos internacionais que denunciam o desrespeito de várias liberdades e do equilíbrio de poderes na Hungria. A nova legislação laboral é um exemplo, tendo motivado manifestações multitudinárias no país. No Tribunal de Lyon estão terminados os debates, os argumentos, as alegações. Agora compete aos juízes analisarem as provas e decidirem se o cardeal Philippe Barbarin é condenado por não ter denunciado os abusos sexuais do padre Preynat sobre escuteiros há 25 anos. Terminou o julgamento do cardeal Philippe Barbarin. O arcebispo de Lyon e os 5 outros antigos membros da sua diocese conhecem o verdito no dia 7 de março. A sentença ainda não foi proferida, mas as vítimas sentem-se impotentes face às regras da justiça. Estou escandalizado desde a decisão de ontem do procurador, agastado pelas interpretações dos advogados da outra parte. Mentiras e provas que são empurradas com as costas das mãos para fazerem crer que estas pessoas fizeram tudo para nos ajudarem, para ajudarem o Alexandre. É simplesmente escandaloso, mas vamos ter que continuar a ouvi-los. Não temos alternativa. É a regra processo judicial. O advogado da acusação, Jean Baudot, defende que não há como fechar os olhos ao sofrimento das vítimas. Já ninguém pode dizer, quanto à publicidade destes debates, não sabíamos ou não tínhamos percebido que o menor, vítima de agressão sexual, iria viver isto de uma forma terrível durante anos. O advogado da defesa considera que este é um processo injusto para o cardeal Philippe Barbarin. É preciso considerar os outros como um fim e não como um meio. Barbarin está a ser considerado como um meio para denunciar não sei que sistema, não sei que instituição. É um homem com o seu sofrimento, com as suas ações, com os seus erros e com tudo aquilo que não merece e não merecia este processo penal. O cardeal Barbarin compareceu em tribunal acusado de não ter denunciado as agressões sexuais cometidas pelo padre Preynat antes de 1991. Começou o julgamento de Mehdi Nemmouche, franco-argelino acusado de matar 4 pessoas no Museu Judaico de Bruxelas em 2014. Nemmouche é considerado o primeiro jihadista estrangeiro das fileiras do grupo Estado Islâmico a regressar da Síria para realizar um ataque terrorista em solo europeu. Começou em Bruxelas o julgamento do alegado jihadista francês Mehdi Nemmouche, suspeito do assassínio de 4 pessoas no Museu Judaico da capital belga em 2014. Nemmouche deu entrada na sala do tribunal pelas 9h30 da manhã, menos uma hora em Lisboa, escoltado por 2 polícias de cara tapada. As únicas palavras do alegado terrorista, para já, foram para se recusar a identificar-se perante o coletivo de juízes. O advogado de defesa garantiu que Nemmouche está calmo e que será ele a decidir quando tomará a palavra. Por isso, Henri Laquet não tem planeada qualquer declaração a favor do acusado. O ataque terrorista em julgamento aconteceu há quase 5 anos, a 24 de maio de 2014, no Museu Judaico de Bruxelas, onde um homem entrou com 2 armas e abriu fogo. Uma semana depois, Mehdi Nemmouche, um francês de origem argelina, foi detido em Marselha. Um alegado cúmplice, Nasser Bendrer, foi detido no dia seguinte pelo alegado fornecimento das armas de um ataque que, em menos de 10 minutos, fez 4 mortos. No dia em que começou o julgamento de Mehdi Nemmouche e do seu alegado cúmplice,
A Euronews visitou o Museu Judaico de Bruxelas para perceber como a instituição se adaptou quase 5 anos depois do ataque. Já passaram quase 5 anos desde o ataque terrorista ao Museu Judaico em Bruxelas, de que é suspeito o extremista islâmico francês Mehdi Nemmouche. Cerca de 1 minuto e meio de disparos com pistola e metralhadora causaram a morte a um casal de turistas israelita, a um funcionário belga e a uma voluntária francesa. Esta placa de ouro foi aqui colocada em homenagem às 4 vítimas do ataque, dizendo que foram covardemente assassinadas por um terrorista neste local a 24 de maio de 2014, às 3h39 da tarde. Mehdi Nemmouche começou a ser julgado quinta-feira na capital belga, bem como outro francês acusado de cumplicidade por ter fornecido as armas. A porta-voz do museu confessa-se particularmente emocionada. C'est une journée assez émouvante. É um dia muito emotivo, mas é também o dia em que podemos dizer que nos aproximamos da verdade, da justiça e da responsabilidade. Mais de 100 pessoas prestarão testemunho no julgamento, que conta com a presença das famílias das vítimas e dos líderes da comunidade judaica. O museu procurou virar a página usando a cultura para promover o diálogo entre as várias comunidades. Após o atentado, tivemos um período de luto e fechámos o museu. Quando reabrimos, entre o público havia pessoas curiosas, pessoas que queriam mostrar solidariedade, mas era um público muito alargado. Tentámos encorajar uma reflexão sobre o tema da abertura. Queríamos mais do que nunca que este museu fosse um lugar onde as comunidades podem conviver. A mais recente exposição, dedicada ao fotógrafo norte-americano judeu Leonard Fried, segue essa lógica, com o título Fotografando a Desordem Mundial. Apesar dos apelos à paz da ONU e alguns progressos, o conflito no Iémen não para. O ataque com um drone atribuído aos rebeldes Houthis, apoiados pelo Irão, fez importantes baixas do lado pró-governamental, sustentado pela coligação liderada pela Arábia Saudita. Os rebeldes Houthis visaram a cúpula militar iemenita no ataque com um drone no sul do país, que fez pelo menos 6 mortos e 12 feridos, no momento em que a ONU apela a ambos os lados do conflito para efetuarem progressos reais no sentido da paz. O ataque ocorreu durante um desfile numa das principais bases do exército fiel ao presidente Abd Rabu Mansur Hadi, na província de Lahaj, usada no passado pelos Estados Unidos para combater os jihadistas da Al-Qaeda. Entre os feridos conta-se o chefe do Estado-Maior do Exército do Iémen, o principal responsável dos serviços secretos do exército e o governador de Lahaj. O ataque teve lugar um dia depois do emissário da ONU para o Iémen, Martin Griffiths, ter reclamado progressos substanciais no terreno, na sequência dos acordos obtidos em dezembro na Suécia. Sob a égide das Nações Unidas, o governo de Hadi e os rebeldes Houthis concordaram com uma trégua para a região estratégica de Hodeida, no oeste do país, em vigor desde 18 de dezembro, com uma troca de prisioneiros ainda não concretizada e com o aliviamento do cerco à cidade de Taez, no sudoeste do Iémen. Em Espanha, a Guardia Civil desmantelou uma rede criminosa que se dedicava a manipular resultados de jogos de ténis envolvendo várias dezenas de atletas profissionais. 15 detidos e outras 68 pessoas investigadas, entre as quais 28 tenistas profissionais. É o balanço da vasta operação da Guarda Civil Espanhola, que permitiu desmantelar uma rede de manipulação de partidas de ténis a cargo de uma organização criminosa arménia. Os resultados e detalhes da operação, conduzida em outubro do ano passado, foram divulgados esta quinta-feira pela Europol e pelas autoridades espanholas. Entre os detidos está o tenista espanhol Marc Fornel Mestres, que serviria de elo de ligação entre os desportistas implicados e a rede criminosa. Durante a operação foram conduzidas buscas em 11 residências distintas em Espanha, que permitiram apreender também 167 mil euros em dinheiro, equipamento eletrónico, cartões de crédito, 5 viaturas de luxo e vários documentos. Foram também congeladas 42 contas bancárias. As suas histórias passaram pelos jornais, pelos livros, pela televisão e mais recentemente pelo cinema. São 90 anos de aventuras. É o aniversário de Tintin, mas o repórter mais famoso do mundo não tem idade. Aos 90 anos, Tintin continua a manter a energia de sempre nas aventuras mais hilariantes.
do mar à lua do país dos sovietes à África, desde o seu nascimento a 10 de janeiro de 1929, nas páginas do Petit Vingtième, um jornal belga para a juventude, o herói criado por Hergé não parou de crescer e de correr o mundo na companhia de Milou. O jornalista que viveu histórias incríveis com personagens muito coloridas nasceu nas pranchas a preto e branco de um jovem de 21 anos que se refugiava no desenho para escapar a uma infância triste, com um pai ausente e uma mãe que viria a ficar louca. Georges Remy, conhecido como Hergé, fornecia 4 pranchas de desenho todas as quintas-feiras ao jornal com as quais tinha que fidelizar os leitores. Foi o motor para que Tintin estivesse sempre pronto para novas aventuras. What? Oh no! I'll be right over. Come on, Snowy. Here we go again. Os jornalistas da Euronews felicitam o colega Tintin pelos 90 anos e agradecem a sua preferência. Continue connosco. Boa noite.